seja muito bem-vindo ao Mais Clientes Podcast, o podcast oficial da Flow. Esse podcast ele tem como foco principal o tema de centralidade no cliente, que pode trazer mais clientes retidos, mais clientes para sua base, mais clientes satisfeitos, mais clientes que recomendam, ou seja, mais clientes para o seu negócio. Então, a gente vai tratar de temas diversos aqui relacionados à centralidade no cliente. E nesse episódio, para poder florear tudo isso e trazer muito conteúdo sobre Big Data, eu convidei aqui o Wellington José. O Wellington, eu vou ler a bio dele aqui, porque é fantástica, gente, é fantástica. O Wellington José, ele, para vocês terem uma ideia, ele tem aprimorado jornadas de relacionamento entre empresas e consumidores com tecnologia, certo? Perfeito. Com tecnologia, dados e design de processo. É sobre isso que a gente vai falar isso. Tecnologia, dados, design de processos, produtos nesse universo todo do varejo e das marcas. Atualmente, o Wellington ele cursa mestrado profissional em empreendedorismo da FEA USP e é o diretor de produto digital da Amaro, uma retail tech, para quem não conhece, uma retail tech na área de moda, beleza e casa, com vendas online e vendas físicas em uma estratégia de omnichannel. Wellington, muito obrigada por participar de novo de uma iniciativa com a Flow. Você é um super parceiro. Todas as vezes que eu falo com o Wellington, vamos fazer um trabalho assim, ele participou do CX Now, no nosso canal no YouTube, você pode assistir o primeiro bate-papo que a gente teve com o Wellington, e foi fantástico, fantástico. E a gente falou, olha, se é para falar de dados, se é para falar de experiência do cliente, se é para falar de varejo, a gente quer trazer o Wellington aqui. Então, Wellington, muito obrigada novamente. Queria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua carreira, para que as pessoas possam te conhecer. Legal. Poxa, Cláudia, primeiro, muito bacana estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Cláudia é uma pessoa que eu acompanho as palestras, acompanho tudo que a Flow está fazendo, porque é uma pegada muito, muito pé no chão, e eu sempre deixo esse cumprimento, porque no fim do dia, né, trata-se de realmente ajudar as empresas a atingir resultado, a olhar muito ali o que está um pouco além daquela questão que é o encantamento, né, é olhar ali a operação às vezes, né, e acho que você conduz isso super bem, então um prazer. Obrigada. E pode convidar mais vezes que eu quero bater carteirinha aqui, tá pertinho. Bom. E a gente fica muito feliz com isso, viu? Muito legal. Feliz. E, gente, obrigado mesmo. É muito legal estar aqui. Eu, como a Cláudia falou, eu tenho atuado com experiência do cliente e mais recentemente na Amaro, que é essa empresa que principalmente público feminino acompanha. É uma empresa que ela é um varejo focado no lifestyle feminino, com produtos principalmente de moda, que é como a Amaro nasceu, né, Cláudia? A gente vai falar disso. Mas também com categorias de beleza e de casa. E pra gente, assim, a ideia da Amaro tá muito ligada a mulher se sentir bem, ela poder ali ter melhores experiências no dia a dia dela, na vida, graças a uma curadoria que tem muito bacana dos produtos, né? Muito legal. Essa aqui é a ideia. Antes da Amaro, eu vinha trabalhando ali naquele universo do contact center também, com muito relacionamento. Às vezes pelo telefone, mas também já tive experiência lidando com o cliente em casa, né? A gente, quando tem aquela pessoa, Cláudia, que vai instalar a internet em casa, sabe? A pessoa ali da operadora de telecom. Eu já fui essas pessoas. Que legal! Então, ali é um momento da verdade muito forte, né, Cláudia? Você tem que sair da casa da pessoa com a internet funcionando. Só que não faz tão pouco tempo assim, faz um pouco mais de tempo. Eu andava com uma bolsa aí pela Zona Sul de São Paulo, com umas plaquinhas de rede. Sério? Que abria o computador do cliente, sabe? E tinha que sair dali com a internet funcionando e sem, de preferência, queimar o computador da pessoa, né? Então era muito complicado, mas a gente vai falar de Big Data, né? E ainda ali, mesmo ainda sem ter a visão de tudo que ia acontecer, eu acho que eu já tinha esse toque, essa coisa dos números. Em cada ordem de serviço, o pessoal ali me passava os trabalhos, eles colocavam um post-it amarelinho,
com o número do apartamento do cliente. Aham. Porque era um provedor de internet via rádio. Só funcionava em apartamentos, que a gente colocava uma antena lá em cima e tudo funcionava. Gente, era uma velocidade assim muito inferior ao que a gente tem hoje nos nossos celulares, mas era ultra Era rápido. similar àquela discada. Que Era quase 3 vezes a discada. Então imagina a revolução, Meu né? Então eu comecei a guardar, eu guardava todos os post-its. E quando eu terminei ali essa jornada nessa empresa, eu tinha guardado mais ou menos 400 post-its. Então eu falei, olha que legal, fui na casa de 400 pessoas. Que legal. Então, eu não sabia que eu ia vir parar nessa área de relacionamento com o cliente, sabe? Mas, de certa forma, ter esse contato com as pessoas, acho que acabou me ajudando muito a ter essa empatia, se colocar no lugar, entender que a proposta de valor, muitas vezes, é fazer a coisa funcionar, acontecer, né? E muito na operação. Então, acho que isso me ajudou. Então, um pouquinho daí que eu venho. Sobre tecnologia, eu também fui professor de computação. Então, eu dava aula de Windows, Word, Excel. Que legal, que bacana. Então, eu venho dessa área, acho que é por isso que eu tento, às vezes, talvez ser meio mais didático com as coisas. Mas eu gosto muito e continuo dou aula na FIAP, na pós-graduação, muito com a galera ali de marketing, administração, falando para eles sobre tecnologia e sobre dados. Que legal, que legal. E hoje você está na Amaro, né, que é uma retail tech. E lendo um pouco a história da Amaro, eu achei interessante, e a gente conversando aqui um pouco antes de começar, você me disse que a Amaro surgiu em 2012. E naquela época lá, a gente tinha o e-commerce e tal, mas os fundadores da Amaro, eles tiveram uma visão muito grande de já começar naquela época uma empresa totalmente digital, né? Porque ela começou totalmente digital. Você me corrige se eu estiver falando alguma coisa errada, mas ela começou totalmente digital. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história, dessa evolução da Amaro e também trouxesse o que você acredita que esses fundadores eles tinham como mentalidade para poder, lá em 2012, já trazerem uma empresa totalmente de base tecnológica em um mercado que tinha um receio muito grande, né? Hoje a gente compra roupa, a gente compra sapato, a gente compra vestimenta pela internet, mas há alguns anos atrás a gente tinha medo de comprar e não servir. E aí, como é que a gente faria? Conta um pouquinho da história da Amaro pra gente, por essa perspectiva. Legal. Tem algumas coisas que acontecem realmente bem antes de 2012, né? Um dos nossos fundadores, o Dominique, ele trabalhava em bancos de investimentos em Nova York, nos Estados Unidos, e pegou ali aquele momento daquela crise econômica de 2008. Então, ele analisava muito ali empresas do segmento também de moda, e ia observando ali que, às vezes, elas não estavam dando tão certo. E o porquê isso acontecia, talvez cadeias muito complexas, tempos de produção dos produtos que eram muito complicados. E ao mesmo tempo, enquanto ele via isso, ele foi vendo o e-commerce crescendo muito e momentos em que, às vezes, no escritório, as pessoas começavam a receber os produtos do e-commerce, né? Em Nova York ali. E abrindo as caixas, e ele, nossa, que coisa, né? Eu tô vendo por um lado que essa é uma indústria que precisa de mais eficiência, né? E aqui as pessoas estão prontas para comprar online. E aí ele teve esse insight de investir em uma marca que nasceria no digital para atender esse público, mas teria um modelo verticalizado, ou seja, a cadeia de produção, o design dos produtos estaria muito sob a gestão dele e desse grupo ali de pessoas, né? Que ele teria desde o começo. Escolheram o Brasil para aquele momento, era muito a época em que você falava muito do Brasil, ali naquela capa da The Economist, com Cristo Redentor, subinho. um foguete, então, que legal. Então, ele trouxe o Lodovico, que é o nosso fundador que cuida dessa parte mais, no fim das contas, hoje, de receita, de canais, mas muito da parte financeira, trouxe ele. E também o Roberto, né, o Bob, que veio trazer o olhar da tecnologia. Então, esse trio foi ali trabalhando e amadurecendo essa ideia entre 2008 e 2012. No dia 12/12 de 2012, foi o primeiro pedido que teve ali na Amaro. Foi a mãe do Bob que fez o pedido. Então, mas era pra marcar a data, né? Mas era pra marcar, foi com uma boa data. Exatamente. Porque acho que tinha uma questão ali que ia ser o fim do mundo. Então, foi em 2012. Foi em 2012. 2012 que falavam que na virada ia... Tinha um calendário. Né? Ia ter um pane na internet, Exato. que ia ter... Isso não mesmo. Teve o primeiro pedido da Amaro. Que legal. E aí eles foram num trabalho, assim, sabe? Imagina a Amaro
nasceu... a gente está falando de um brasileiro, 2 suíços, né? O Bob é brasileiro, o Dominique e o Ludwig são suíços, mas que foram tentando entender essa cadeia para poder realmente olhar essa cadeia de produção e otimizar ela. E vender online, né? Então, o lugar onde a Amaro estava era aqui em São Paulo, no Bom Retiro, que é um bairro realmente exatamente. onde está acontecendo essa parte de produção de vestuário, né? Então, eles foram aprendendo muito, essa curiosidade deles, sabe? E essa vontade de aprender, colocar a mão na massa desde o começo, eu acho que é muito motivador pra gente que tá ali acompanhando com eles essa jornada. Então, é um momento mesmo de baixa penetração do e-commerce no Brasil. E eles foram observando de que essa penetração era baixa e ainda era muito estável, ela não crescia e não diminuía. Então, era hora de fazer um segundo movimento. E eles prepararam para que em 2015 a gente pudesse abrir ali a primeira loja. Primeira loja física, né? Mas era um modelo que não era de fato uma loja, em que você já levava os produtos e que tinha um super estoque, uma loja grande. Era um guide shop. A ideia era que você tivesse contato com a marca, tocasse, fosse num provador, e os produtos você receberia em casa. Porque eles estavam ali muito mais para você ter esse contato, né? Era uma amostra do que tinha no e-commerce. Esse modelo foi bem interessante porque deu para contornar essa questão do tamanho do mercado no e-commerce, que era da casa de 5% do varejo, versus 95% que é o varejo físico. Então, a Amaro seguiu crescendo, muito dividida, por isso que falam muito desse modelo phygital, né? Hoje, Exato. digital. Então, a Amaro abraçou isso bem. E mais ou menos ali, um pouco antes da pandemia, 2019, foi quando a Amaro começou a ter lojas maiores e entender que a logística também já tinha evoluído. Era o momento, portanto, de não ser mais um lugar em que você só experimentava. Se você quisesse, você poderia levar o produto na hora ou realmente receber em casa. Então, foi lançado ali uma atualização tecnológica para a gente poder ter a venda física, o leve agora. Então, é interessante porque tudo nasceu muito já online, em plataformas próprias. Então, isso permite muita velocidade para desenvolver, para testar as coisas. Mas, por outro lado, algumas coisas como, por exemplo, vender fisicamente, é algo que a gente não faz isso ainda. Então, a gente tem que entender como é o processo, mas dá a oportunidade de você desenhar isso de uma maneira interessante e que dá flexibilidade, a pessoa pode escolher as etapas ali do processo. Então, vamos dizer que lançar os guide shops foi uma mudança no modelo de negócio, né? Não, vamos agora ter esse player omnicanal. E uma outra onda de mudança de modelo de negócio foi quando chegaram os parceiros, as marcas, vendendo dentro da Amaro, tendo a Amaro como um marketplace. Hoje são aí mais ou menos 400 marcas que a gente tem com a gente. As categorias de casa, beleza, e também marcas de moda, marcas como Adidas, Nike, Converse, que vendem na Amaro. E isso é bem legal, porque você vê um look, né? E você complementa ele, uma calça da Amaro, um tênis ali de uma marca que você gosta muito, combina com o seu lifestyle, e talvez ali algo para o seu cabelo, e a máscara, que não é, como é que chama a máscara? Não é rímel, é máscara. É máscara. A gente vai aprendendo, né, Cláudia? Porque eu não sabia. Então, você também compra uma máscara, e isso ajuda você a reconsiderar, voltar na Amaro mais vezes. E é máscara de cílios, tá, Ueli? Máscara de cílios, porque exatamente. existem outras máscaras que a gente usa também. Nossa, quando começaram... Na parte da beleza, então essa é uma máscara de cílios. Eu fui aprendendo tudo, Cláudia. Não tudo ainda, que eu preciso aprender mais. Muito bom. Mas foi meio que essa aí a trajetória. Então, hoje na Amaro tem a parte física, que tá... Hoje a gente tem 21 guide shops. Alguns são muito grandes, com quase 2.000 metros. Então, você tem uma experiência realmente de várias categorias, loja de departamento mesmo. Ainda tem alguns que são menores, mas mesmo lá você leva na hora. E o online, né? O online por onde... Muita gente, às vezes, compra primeiro no físico, aí descobre o online, aí baixa o aplicativo. Então, essa jornada Omni, ela não tem uma linha tracejada que é desse jeito. A cliente acaba escolhendo onde ela começa a jornada, onde ela termina, onde ela devolve, onde ela retira. Ela pode receber o produto em casa, às vezes usando agora o estoque daquela loja. A gente lançou isso ali um pouco antes do final do ano. E temos clientes de locais, por exemplo, no Nordeste, Salvador, Recife,
que estão fazendo compras, perceberam isso, aprenderam que marca ali um check na listagem de produtos. Tem produtos que chegam em 3 horas. E estão fazendo, às vezes, no mesmo mês, mais de uma compra, 2, 3 compras, porque perceberam que legal, posso ter um produto Amaro, sem precisar esperar chegar uma caixa para mim vinda do Sudeste, vinda do centro de distribuição, tá aqui do ladinho, né? Muito então, bom, muito bom. A gente chama isso de um sistema operacional aí de varejo, que foi construído, que proporciona isso, experiências, assim, sob medida, e os dados, né, que a gente vai falar bastante. Exatamente. Sabe, pra gente poder entrar nos dados, mas se a gente parar para analisar, a gente está falando aí de um período de 10, 11 anos, onde vocês foram agregando e ajustando modelos de negócios que entregam experiências totalmente distintas, né? E talvez essa seja uma grande vantagem quando a gente olha para a Amaro, porque se você pensar em 10 anos, você agregar o seu negócio, você ter no seu negócio 3 modelos de negócios distintos. Existem grandes varejistas de N segmentos, mas grandes varejistas que justamente por ter uma estrutura tão pesada, tão tradicional, antiga, ela não consegue em 10 anos agregar novos modelos de negócio tão rápido como vocês vêm fazendo, né? Porque são 10 anos, 3 modelos de negócios incorporados, mas não vai parar por aí, né? Não para, a gente trabalhou ali agora em outubro, novembro, e a gente passou até a nossa loja oficial no Mercado Livre. Ah, eu li essa matéria. Nossa, mas espera, no Mercado Livre? Mas por quê, né? Não, tem clientes lá também. Isso é para ampliação de base de clientes, não é? Exato. Então, é bem interessante pensar nisso como essa oportunidade de explorar, chegar em novos locais para ter seu produto disponível com menos risco, com essa possibilidade de testar, experimentar. Acho que combina muito um modelo que ainda é um mindset muito de startup, numa empresa que já, como você viu, já tem 10 anos aí no mercado. Fantástico. Agora, vamos entrar nessa parte de dados, porque tem muita coisa pra a gente poder explorar. Mas eu queria que a gente começasse do básico, assim. Legal. Né? Ou seja, o que é o Big Data, o Big Data? Assim, num conceito mais prático, para que as pessoas possam entender o que é isso. Boa. Isso, eu até tenho aqui um HD, né? Gente, olha que fantástico isso. Para falar um pouco sobre isso. Aqui é um hard disk que tem... Ele não tem 1 tera, ele tem 750 gigas. Às vezes, em muitos dos negócios das pessoas que estão assistindo a gente, talvez as pessoas não tenham uma quantidade de dados que possam ocupar esse HD. E não faz mal, porque a gente não está falando necessariamente que o Big Data, Cláudia, é um momento na empresa em que ela acumulou tantos dados que ela tem que começar a fazer um monte de backup e guardar, ou ela vai ter mais servidores, mais HDs. Não é tanto esta abordagem ligada não só ao volume, claro que você vai acumular aprendizado, conhecimento, você vai ter volume de dados, mas está muito mais ligado a como você consegue conectar esses dados de diferentes momentos de jornada de cliente, dados de transações e dados também de pessoas que não necessariamente fizeram uma transação com você, mas são dados de mercado, dado de pesquisa. Como que você pode conectar isso, ter essa atitude, esse mindset de conectar essas questões para você poder melhorar a sua experiência, melhorar a sua previsibilidade sobre o que você vai produzir na sua próxima coleção, na sua próxima onda, para que você possa também ter mais segurança nas suas transações, porque você vai ter ali algoritmos de entender se realmente a pessoa que está fazendo a transação é ela mesma. A gente vê como, né, toda a indústria financeira está super mergulhando nessas identificações por biometria. Isso acaba sendo Big Data. Não tanto sobre volume, mas o melhor uso possível de tanta informação que os clientes estão dispostos a compartilhar com a gente. Ou que estão sendo geradas por meio do uso dos nossos clientes ali nas nossas plataformas digitais ou físicas. Então, eu tenho uma loja. Né? É muito comum que uma loja hoje tenha contadores de fluxo. Então, o lojista pode saber quantas pessoas acessaram ali, entraram na loja, foram até a área de provador, se for ali a indústria, né, de moda, foram para o caixa, quanto tempo ficaram aguardando. Eu posso, a partir do tempo que elas estão aguardando,
eu posso mandar para a galera dali da gestão um alerta para mandar mais gente pro caixa. Mas isso é pelo... Eu vou te fazer algumas perguntas bem básicas que eu desconheço e eu quero aprender com você, mas você utiliza os dados de um aplicativo da Amaro, por exemplo, ou tem câmeras? Porque eu sei que a gente teve varejista aqui no Brasil que colocou câmeras para poder estudar o comportamento do consumidor e tiveram que pagar uma multa absurda. Sim, exato. Né? Essa leitura, e tem muita vantagem, né? A gente precisa mudar o entendimento no mercado de que ter essas informações é muito bom, porque a gente tende a achar que, né, pode se utilizar de maneira errada, mas é muito bom para o consumidor. Exatamente. E a gente está caminhando muito para isso, né? Muito. E esses dados estão aí. Eles não são gerados, não são às vezes dados primários gerados diretamente no nosso aplicativo. Eles são realmente baseados em câmera ou em sensor de calor que consegue identificar ali. Opa, aqui passou uma pessoa, aqui passou outra. Então, você consegue fazer isso. Empresas que tiveram problemas com isso, tiveram problemas porque estavam realmente apontando câmeras na direção dos rostos das pessoas. E pegava dados pessoais, né? E poderiam capturar ali que, essa pessoa veio com alguém para essa loja. Quem é essa pessoa? Imagina. Entendi. A Amaro olha o todo, isso, né? Independente olhando se sou eu ou você. E a palavra é a anonimização. Você está olhando de maneira anonimizada. Você não pode, por aquele fragmento de dado, realmente vincular que foi a Cláudia e o Wellington que estiveram dentro do Guide Shop do Shopping Morumbi ao meio-dia. Muito legal. Isso não. Você consegue até identificar. A gente tem LGPD, né, agora. Exato. Então, é muito... Eu acho que a gente tem condições hoje de fazer tudo isso, ter acesso a esses dados de uma maneira muito segura e que dá um respaldo para o cliente, dá um respaldo para o seu visitante de que você não está usando esses dados de uma maneira predatória, assim, sabe? Muito legal. Inadequada. Porque a pessoa não está assinando um termo de uso para entrar na sua loja. Exato. Então, você pode trabalhar alguns dados, mas tem que ser de maneira anonimizada. Muito então, legal. Eu não conhecia essa expressão. Não conhecia essa expressão. Que legal. É a anonimização. E mesmo quando a gente for falar de Big Data, para usar os dados dentro da empresa, muitas vezes a gente vai poder trabalhar muitos dados de maneira anonimizada. Então, eu sei, olha, eu tenho aqui um número de 50% das pessoas que quando olham uma página de um produto, se esse produto não tem o tamanho, ela busca por um similar. Eu tenho esse dado, são as pessoas ali navegando, mas eu não tenho um identificador. Legal. Exatamente de quem é a pessoa. Então, eu estou trabalhando com dados anonimizados. Então, é uma precaução que você toma. Muito bom, muito mas bom. Que, felizmente, como essas leis de privacidade, de proteção de dados, elas hoje são mais globais, muitos dos produtos tecnológicos, eles já estão bem adaptados a isso. Né? Tem a lei da União Europeia, que também é bastante restritiva. Então, por design, os fabricantes, quem está produzindo software, está tomando esses cuidados. Muito bom, muito bom. Isso é bom, ajuda muito a gente. Excelente. Então, para ficar bem claro para as pessoas, vocês definem o que coletar e formas de coleta, e que aí entram em todas aquelas variáveis que você trouxe na loja física, no digital e tudo mais. Isso vai para uma grande base de dados, que é o tal do Big Data, né? Tudo ali. Mas não basta só isso, né? Você mesmo comentou que você precisa ter essa forma de analisar e o que fazer com esses dados. E aí eu queria que você trouxesse para mim o grande desafio de se coletar muitos dados e utilizar, porque às vezes me dá a sensação de que a gente coleta muito e usa muito menos do que poderia coletar. Mas também conectar com o potencial de personalização de experiência a partir do momento que eu consigo usufruir muito bem desse Big Data que a gente tem na empresa, né? Porque tem muita empresa ainda que não investe em coleta, armazenamento, tratativa de dados, mas deseja personalizar porque o cliente está pedindo uma experiência muito mais personalizada, né? Então, como é que funciona isso dentro da Amaro e também no seu conhecimento geral? Tá? Não limitado só a Amaro. Sim, o mais que a gente tem de boas práticas hoje está ligado realmente a você entender que os dados são gerados em plataformas muito distintas.
Então, eu não tenho só um sistema, né, nas empresas, gerando e capturando todos os dados e guardando para que, de uma maneira centralizada, eu possa tirar uma conclusão, eu possa aprender algo. Muitas vezes eu vou ter que pegar dados de bases distintas e ali anexar o identificador do cliente, anexar onde essa pessoa teve. Então, o melhor é isso que você falou de juntar os dados. É um primeiro momento, né? É levar os dados todos para um data lake, aí para um repositório, né? Então, eu pego os dados ali do meu ERP, pego os dados da minha plataforma de e-commerce, dados dos meus parceiros logísticos, dados do fluxo da loja, sabe? E eu junto isso em bases que um time um pouco mais expert de engenharia de dados, eles vão ali pegar essas bases, tirar aquilo que não faz sentido, parecido como quando a gente pega um Excel e vai ali organizar ele, né? Uhum. Eles vão fazer ali uma modelagem, uma organização para guardar uma versão desses dados fora dos sistemas principais, né? Mas num lugar em que eu tenha uma boa velocidade para poder fazer consultas, tirar relatório, né? Às vezes, numa grande empresa, imagina, eu sou um banco, tem uma base lá com 50 milhões de clientes. Não é ali na base que está atendendo os aplicativos, por exemplo, que eu vou lá tirar um relatório. Senão pode ser que eu faça uma consulta muito ruim e eu travo tudo, porque eu deixei o sistema muito ocupado pesquisando algo, né? Eu quero saber quantas pessoas se chamam Wellington. Então, ele vai passar pela base inteira contando cada um para tirar para mim um número, e isso pode ser super demorado de acontecer. Então, a boa prática realmente pega todos os seus sistemas. Facilmente você pode ter aí, não sei, 5, 10, 15 sistemas dentro da empresa. Entende quais são importantes para uma estratégia do que você quer personalizar, do que você quer descobrir, do que você quer prever em relação à demanda, forecast ou em segurança. Escolhe e armazena esses dados num lugar centralizado. E aí você vai, a cada hora ou uma vez por dia, manter esse repositório já tratado, né, já homogeneizado, você vai manter ele atualizado. E aí sim, é a partir dali que você vai plugar ferramentas super legais de dashboard, ferramentas de inteligência artificial que te permitam criar personalização. E você vai poder fazer tudo isso sem afetar todos os seus demais sistemas que estão em produção. Então, essa é a primeira parte. Então, você usou uma pessoa de engenharia de dados para tirar os dados dali e levar para um lugar seguro e bem preparado para esse tipo de uso. No segundo momento, você vai trazer pessoas que são muito da parte mais de analytics, que elas vão trabalhar essas ferramentas legais, tipo a Power BI, o Google Data Studio, ali a parte Looker, ferramentas mais realmente de analytics, porque eles vão entregar esses dados para os usuários da empresa poderem tirar as conclusões deles, ver relatório de vendas. E aí imagina, eu quero ver um relatório de vendas de quanto eu vendi na loja do Shopping Morumbi. Só que eu vou ter um melhor relatório se eu souber quantas pessoas estiveram lá no Shopping Morumbi, dentro da loja, naquele mesmo dia. Então, você viu? Eu já pude fazer uma conexão entre dados de bases diferentes, uma base de vendas e uma base de fluxo de pessoas, e juntar esses dados com uma chave em comum, que foi aqui no caso não a ID de uma pessoa, foi porque são anonimizadas, né, no caso do fluxo, mas sim o identificador do código da loja. E aí eu já, legal, eu tive ali 5 vendas por onde passaram 100 pessoas. E minha taxa de conversão nessa loja é de 5%. Então você já começa a poder pegar esses dados que estavam meio espalhados, e às vezes as pessoas estão usando ali, fazendo uma planilha, né, e copia e cola. Mas você começou a entregar isso e permitindo que as pessoas possam fazer isso num lugar só, numa ferramenta legal ali de dashboards. Então, essa é uma primeira coisa. Mas repara, o que precisa acontecer? As pessoas de analytics, elas podem não ter, Cláudia, todas as perguntas. Exato. E não é o foco delas também, sabe? Ter as perguntas. Então, vai passar por uma fase em que a gente tem que entender que, assim como a gente aprendeu algumas fórmulas de Excel, aprendeu a usar o Word, a gente está passando por mais um momento em que todos nós, como profissionais, vamos ter que ir um pouquinho mais alguns níveis em cima de um banco de dados, entender um cruzamento. E os times de analytics vão ajudar demais a gente. Eles vão entregar ali muito dado legal, fácil da gente puxar. Mas a gente tem que ter a pergunta certa a fazer. Pois é, esse para mim, e aí eu quero conectar com outro ponto, que você trouxe a questão das perguntas e trouxe também a questão de inteligência artificial.
E eu tenho utilizado, eu tô até frustrada, gente, porque hoje eu fui entrar no ChatGPT, eu entro todos os dias eu entro, e ele está fechado, né? Então, já está avaliando a cobrança de assinatura, né? Sim. E que eu acho totalmente justo. Mas na hora que eu entro no ChatGPT, eu vou viajar sábado agora, eu vou junto com o pessoal da Experiencialize e da Track para Dubai. Para vocês que estão assistindo, na hora que vocês estiverem assistindo, eu já vou ter ido, já vou ter voltado. Mas aqui pra gente, no momento que a gente tá gravando, eu vou sábado, né? E aí eu joguei, eu vou para Dubai e Abu Dhabi, como é uma região árabe, com toda a sua cultura e tudo mais, existe todo um código de vestimenta para mulheres, né? E que eu desconhecia. Então, o que eu fiz? Eu joguei no ChatGPT, falando, olha, estou indo para Dubai, como se eu estivesse conversando com um amigo. Estou indo para Dubai e tal, gostaria de saber dicas de vestimenta para mulheres e tudo mais, de acordo com a cultura local. E o ChatGPT me respondeu a isso tudo. Só que ele não me indicou nenhuma marca. Nenhuma marca. E aí eu insisti. Mas você tem alguma marca para me indicar de roupas femininas que se adequam melhor a essa orientação de vestimenta para um país árabe? Para estar num país árabe? E ele foi totalmente genérico, porque qualquer roupa mais fechada, que tampe o ombro, tampe o joelho e tudo mais, que são as partes principais que eles não gostam que sejam mostradas, serve. Só que aí eu já fiquei pensando em duas coisas. Primeiro, conectando com toda a minha experiência no ChatGPT, que eu venho já há alguns meses aí. Se você não sabe fazer a pergunta correta, a gente vai virar uma sociedade muito superficial, onde as respostas que o ChatGPT trazem são muito superficiais. Sim. Porque as perguntas não foram perguntas trabalhadas, inteligentes, conectadas, onde se conecta várias coisas, né? E por outro lado, eu acho que vai chegar num momento onde a inteligência artificial ela vai ser induzida na parte de publicidade para que a gente possa ter, por exemplo, numa pergunta dessa aqui, ele poderia, se já tem uma estratégia junto da Amaro, de se responder assim, olha, as roupas da Amaro são as mais adequadas para você visitar um país árabe, porque lá você consegue encontrar XPTO. Todas as marcas poderiam, né? Mas ele poderia. Então, a gente começa a ver assim, será que a gente tem pessoas que sabem fazer as perguntas que tragam respostas mais profundas pela inteligência artificial? E segundo, quais são os negócios que podem ser mortos porque dentro da inteligência artificial a gente consegue conectar alguma coisa? Como, por exemplo, os anúncios patrocinados. Exato, sim. Né? Como é que vocês estão enxergando isso tudo dentro da Amaro ou você mesmo enxergando isso no mercado? Vendo isso, acho que a primeira coisa muito legal é que você vê que é muito parecido com o que a gente falou. É a pergunta certa, tem que ser feita. Porque ali, a gente, quando tem a caixinha do ChatGPT aberta, o que a gente tem realmente é essa possibilidade de fazer uma consulta numa base. A gente está indo numa base fazendo uma consulta, só que usando uma linguagem natural. Né? Mas não é tão diferente, talvez, de um comando de uma linguagem de banco de dados chamada SQL ali, que você faz selecionar todos os registros de pessoas do shopping tal que visitaram naquele dia. Aí vai ter alguns comandos em inglês, mas ela tenta ser muito parecida com a linguagem humana. Ali não, né? No ChatGPT a gente busca realmente... só que a gente não imagina a gente tá busca, né? A gente nem usa mais o termo, a gente pergunta, né? Exato. Então a gente pergunta de um jeito muito humano e vem esse retorno. Mas é o que você falou. Tem muitos artigos, né, muitos posts, LinkedIn, as pessoas mostrando Twitter como buscar da melhor forma. Se você buscar assim no ChatGPT, vai vir uma resposta melhor. Uhum. Né? Então, realmente é isso. A gente vai ter que formar as pessoas, explicar que elas estão lidando com um sistema. Estão fazendo consultas, né? E que tem maneiras dessas consultas trazerem resultados mais relevantes, resultados mais eficientes, né? Então, a gente tem que lidar com isso. Isso já não é um produto, né? Como a gente viu, de apenas trazer os dados de vários sistemas, não só de fornecer estatísticas e analytics. Ele já é um produto realmente que faz conexões, né?
entre esses dados todos, ele já é um produto mais realmente de aprendizado de máquina. Ele é um produto que faz conexões entre bases super distintas para tentar emular, né, respostas, né? Por isso que já entra mais nesse aspecto de inteligência artificial. E aí do outro perfil do time de dados. A gente falou dos engenheiros, a gente falou das pessoas de analytics, e esse outro perfil são as pessoas de ciência de dados, os cientistas de dados, né? Então são eles que criam soluções como um ChatGPT. Eles que vão criar o algoritmo de personalização, porque eles vão cruzar comportamentos, vão cruzar intenções e tentar gerar respostas como se fossem a nossa linha de pensamento, né? Então eu acho que é um momento... essa semana o Bill Gates deu um depoimento sobre quanto ele estava empolgado com essas tecnologias, né, de inteligência artificial que se comunicam com a gente por texto, porque ele está comparando isso ao momento em que a gente percebeu o que era a internet. Talvez seja um momento tão grandioso quanto esse, que a gente percebeu virada o de que ia chave ser. mesmo. Virada de chave. E deve mexer com muitos mercados, deve mexer com redes sociais, deve mexer com o varejo, com quem vende online por conta dessa questão do link patrocinado. Qual vai ser o papel do link patrocinado? Como ele vai entrar na conversa do chat? Exato. Né? E para trazer isso que você falou, qual seria o produto, então, né? E os links patrocinados funcionam muito no modelo de leilão, sabe? Você tem ali alguns competidores disputando preços para te oferecer anúncios conforme a sua palavra-chave. Como que vai ser isso no modelo de chat? Exatamente. Provavelmente eles já estão pensando bastante sobre isso, né? Do nosso lado, pensando nas nossas empresas, nos nossos produtos e serviços, acho que vai entrar para a gente algo muito importante, Cláudia, que é a experiência com os produtos. E aí eu não estou falando de produto digital, estou falando talvez dessa caneta, né? Essa caneta, né, ela vai precisar de muitos metadados quando ela é criada aqui pelo fabricante dela. Explica pra gente, pra quem não conhece, o que seria um metadado. Sim, imagina assim, eu tenho uma canetinha amarela, que a ponta dela, ela é mais macia, ou ela é mais durinha, ela é um pouco mais grossa, ela é um pouco mais fina, ela tem uma durabilidade de tantas linhas, de tanto tempo, ela tem tempo de garantia. Então, um produto, por mais complexo, como um carro, não sei, ou mais simples que ele seja, como uma caneta mesmo, ou um HD, ele vai ter um momento em que, de uma maneira muito mais inteligente, ele vai poder ser indicado para uma pessoa atendendo uma maneira de ser questionado que é muito natural, né? Então, qual que é a gente não fala mais de HD hoje em dia, né? Mas qual que é o SSD para o meu notebook que é o mais rápido, né? Para eu poder encontrar o que é mais rápido, poxa, hoje em dia a gente vai muito ali ver uma página de reviews, né? Algum jornalista foi e olhou 3 modelos, né? E comparou e deu um parecer. Parece que a gente está tirando essa intermediação, essa página que a gente entrava e consultava está saindo. A gente vai querer a resposta já via o chat. Então, o chat vai ter que ter indexado muitos metadados sobre os produtos, né? E as empresas que forem mais competentes em entregar esses contextos todos, entregar avaliação de produto, pessoas comentando como foi a sua experiência, de uma maneira muito mais massiva, principalmente, podem ter vantagens num momento como esse, que as coisas vão finalmente ficar muito mais conversacionais. Né? E é interessante que a gente falou muito recentemente e ficou preocupado o que vai acontecer com os NFTs, o metaverso, né? E parece que a gente nem terminou essa conversa. Já surgiu. E essa questão dessa interface conversacional super aprimorada veio e parece que ela talvez vai ser, né, o caminho. Olha a atenção, né? Exatamente. Ela tá tomando. Então, acho que organizar a informação sobre nossos serviços, nossos produtos, podem talvez preparar a gente para a gente ranquear bem na recomendação da inteligência artificial. Exatamente. Imagina uma tag do produto. Esse produto, ele é um produto ideal para viagens para essa região do mundo. Então, opa, legal, não sabia. Então, pode ser que é aí que vai começar a entrar para ter contexto, né? Maravilha. E essas consultas poderem funcionar bem. E olha que interessante, você trouxe a questão dos metadados, que já são os dados que são inerentes a um produto.
Mas a gente também tem produtos que podem coletar dados. E a gente, ao combinar os dados de diferentes produtos, junto com os dados da sua empresa, você consegue ter uma dimensão de personalização, de oferta, de formato de comunicação, de interação, de proximidade com o cliente, que talvez a gente nem imagine, né? Então, se, por exemplo, no caso da Amaro, ela tem informações de que a Cláudia, além de todas as informações ali que vêm dos produtos da Amaro e dos produtos, chama parceiros? Isso, das marcas parceiras. Das marcas parceiras. Se a Amaro também soubesse, junto com uma parceria, sei lá, com o Uber e tal, locais que eu frequento, que todas as pessoas, outras clientes da Amaro frequentam, e que naquele local é mais comum, pela uma classificação do local, que se utilize isso ou aquilo e tal. E talvez a combinação de dados que são coletados por produtos ou por serviços que a gente utilize, e toda essa inteligência aí, sejam os próximos influenciadores da marca. Porque uma vez que a Amaro, por exemplo, tem todas essas informações a respeito da Cláudia que extrapolam o consumo que a Cláudia tem na Amaro, vocês podem, através dessa inteligência de dados, me influenciar porque você sabe tudo que tem naquele lugar. Sim. E não que só um influenciador, uma influenciadora transformou. Então, tem um vídeo de supermercados do futuro e tal, que eu chego na frente de uma gôndola e aí eu fico na dúvida de qual produto escolher e eles falam, olha, as suas amigas escolheram esses produtos aqui, ó. Por causa disso. Então tá bom. Exato. Ou seja, a tecnologia virando um influenciador digital. Sim, e é bem interessante isso, porque isso já acontece hoje, ali quando a gente está navegando nas nossas redes sociais, passando pelas fotos, num feed, e às vezes só por a gente parar numa foto, alguns segundos a mais, isso já gera um metadado de que, opa, talvez a Cláudia vai viajar para esse lugar, talvez a Cláudia gostou desse produto aqui, talvez esse é o próximo carro que ela está procurando. Né? Então, esses dados já são gerados hoje sobre a gente, sobre o nosso comportamento. E é muito a ideia da publicidade hoje tentar conectar isso, mas ela sendo a intermediária, né? Então, você vai lá no site e lá no site você vai instalar um componente meu. E aí, pelo meu componente, eu vou saber que a pessoa, quando for na rede social, ela já gostou de você, então eu vou mostrar algo parecido. Isso hoje existe, mas está muito centralizado em muito poucas empresas, né? Uhum. E a gente está falando de open banking ultimamente, Exato. Os bancos trocarem informação, a gente está falando que na área de saúde isso vai acontecer mais também, da gente poder trabalhar, no caso do Brasil, tem o SUS, e o SUS vai ter todos os dados, os planos de saúde trocarem. Já tem um pouco disso hoje, isso deve avançar ainda mais, né? E aí a gente pode pensar em outras áreas como do lifestyle e como com essa ascensão dos chatbots, talvez você vai poder preferir que o seu produto de chatbot, o seu assistente pessoal que você escolheu, você queira compartilhar com ele mais dados da sua vida. E você dê para ele, quem sabe, o open banking das suas contas, você compartilhe com o seu chatbot. Que legal. O open health do SUS, você compartilhe com o seu chatbot. Então, você tem a outras sensação, áreas, Wellington, né? que a gente está meio que... Talvez seja exagerado isso que eu vou falar, mas às vezes me dá a sensação de que a gente está terceirizando a tomada de decisão a partir do momento que a gente... Eu sou totalmente permissiva de ter uma inteligência que utilize os dados para me sugerir coisas que são melhores para a minha vida. Sim. Né? E eu tomo a decisão se aquilo ali é invasivo ou não, se aquilo ali fere alguma coisa ou não e tal, mas, por favor, sejam mais inteligentes do que eu. Mas existe uma terceirização da tomada de decisão aqui para o que é mais fácil. Pô, já fizeram todas as análises que até eu faria, né? Então vou comprar um carro. Não, deixa lá que façam todas as análises do meu estilo de vida, de cores que eu gosto, de conforto, da onde eu vou mais e por isso eu preciso de um carro. Façam todas essas análises e me tragam. Esses aqui são os carros que se encaixam perfeitamente para você, Cláudia. E a minha tomada de decisão, ela vai ser muito mais rápida, muito mais curtinha. Mas aquela empresa que já sacou
essa questão do poder dos dados, do grande petróleo que todo mundo fala, né? O poder dos dados e consegue enxergar isso, vão sair muito mais na frente. Muito, muito mesmo. E talvez desafiando esse ecossistema de publicidade que a gente tem no momento, né? Que está realmente focado muito em poucos players. Então, como é que isso funciona? Quando a gente fala do carro, ali a gente talvez vai saber o carro que você tem hoje. E o próximo carro que você vai ter, talvez você já está habituado a alguns itens de conforto, você não quer abrir mão deles. Então, isso já filtra bastante o próximo carro que você vai querer ter. Porque você já se habituou com algumas características, então por que não vai ter no próximo, no mínimo, aquelas? Então, não são nem alguns dados tão, né, acho que tão complexos assim, mas com esse desafio interessante de poder cruzar tudo isso, né, e fazer uma boa recomendação. Acho que o ideal seria, né, que tudo isso ajudasse a gente a ter melhores escolhas, que a gente pudesse usar melhor nossos recursos e ter mais tempo para outras coisas. Né? É o que a gente espera, né? Principalmente pensando... Eu busco isso sempre, nunca acontece, né? Mas não é o que acontece, é o que a gente espera, vamos ver. Mas tá na mesa, né, isso. E a gente tá realmente compartilhando muitos dados, né? Acho que vai ter aí essa grande mudança. Mas não muda, eu acho que tanto essa questão da pergunta certa, não vai mudar o quanto vai ser o desafio para a gente nas nossas empresas, ajudar nossas empresas a terem essa maturidade de lidar com isso. Às vezes, maturidade é muito para frente ainda, mas pelo menos possam começar a discutir, se preocupar, olhar a estratégia, o que eu tenho que aprender, né, nos próximos 2 anos, dado que eu posso ter uma iminência de uma mudança maior em como as pessoas decidem por produtos, né? E aí, se a gente parar para olhar, existe um desafio muito grande, especialmente se a gente for olhar só para o Brasil. O Brasil ele já tem um déficit de educação básica, né? Então, pensa que para eu saber fazer as perguntas certas, eu não estou dizendo que a gente precisa entender de tecnologia, eu tô querendo dizer que a gente precisa ter, no mínimo, a educação básica, para que eu consiga começar a estruturar, saber fazer essas perguntas, né? Mas a gente também tem um déficit de educação digital. A gente já está passando da hora, já passou muito tempo da hora de ter uma educação digital muito mais forte, e a gente começa a ver empresas assumindo esse papel por causa dessa defasagem. E na hora que a gente olha tudo isso que a gente vem falando aqui, é um desafio muito grande para as empresas garantir que os seus profissionais vão ter interesse em todo esse ecossistema de dados, vão investir em capacitação para isso e vão ser profissionais, independente se eu sou um cientista de dados, se eu mexo com analíticas e tal, ou seja, qualquer profissional de qualquer empresa vai precisar ter, no mínimo, uma base de entendimento em relação a dados, inteligência artificial, deep learning, machine learning, disso tudo, querendo ou não. Sim. Né? No futuro não existe como a gente fugir disso. Como é que você está vendo esse cenário? Das empresas resolvendo esse desafio e dos profissionais tendo interesse também. Sim. Não, é muito desafiador. As empresas estão assumindo mesmo, porque isso dá para elas eficiência. Isso faz com que também os dados da empresa, as pessoas comecem a pensar sobre essa ótica. Espera, eu preciso organizar isso melhor. Até a minha rotina, às vezes, de trabalho em uma operação, né? Eu preciso organizar ela melhor. Então, eu tenho aqui um processo, não sei, imagina um processo na Amaro que a gente tem, e ele é complexo, que é o do nosso estúdio. Fotografar os produtos, fazer a foto com a modelo, entender que naquela foto eu estou combinando 3 produtos diferentes, né? Porque eu vou fazer um shooting já de um look completo, né? Então, esse era um processo, por exemplo, Cláudia, que ele era feito em planilhas separadinhas, ele era todo quebradinho, sabe? E a modelagem dos dados era uma modelagem que era algo difícil da gente tirar analytics, tirar a produtividade, entender quanto foi feito de trabalho. Ali a gente fez um trabalho de mudar das planilhas para um banco de dados. Então vai ter um banco, agora vai ser aqui diferente, porque a gente vai pensar não mais várias linhas, vamos pensar num look. Vai ser um look tem tantas peças, a gente combina eles, agora tem um registro, isso aqui já vai gerar ali a pasta, onde vai ficar as fotos. Ó, tô juntando
algo subjetivo, que vai ser uma foto de uma modelo usando produtos, com uma base de dados. Mas depois que você apresenta isso para as pessoas, elas começam a entender. Hoje, quem cuida desse banco de dados do nosso estúdio são as pessoas do estúdio. Sabe? São as pessoas que estão ali na operação. Elas entenderam como aquilo funciona. Elas assimilaram. E se você devolver para elas as planilhas, elas vão falar, não, mas aí vai ser muito trabalhoso, não dá. Né? Então, vai passar por um trabalho, assim, de realmente ajudar as pessoas, ter essas pessoas dentro das empresas que possam ser facilitadores, que gostem de gente, sabe? Para pegar, entender o desafio. Olha, tem uma ferramenta aqui que combina muito mais com o que vai acontecer. Então, vamos usar isso. E é parte da cartilha da transformação digital ainda, né? Então, Exato. A gente precisa fazer, as empresas precisam entender que é papel delas, né? De disseminar esse conhecimento, estimular as pessoas a usar essas ferramentas, dar as ferramentas para que elas possam tentar, experimentar, entender que elas podem errar algumas coisas, então operar em níveis em que erros possam ser revertidos. Então, eu vou dar essa ferramenta. Se a pessoa apagar tudo, tem como voltar? Essa tem. Então, beleza. Então vamos, sabe? Para você podendo dar essa segurança, autonomia e entender que tá todo mundo aprendendo. Muito bom. Né? Mas é difícil fazer isso, ao mesmo tempo que você tem que bater as metas, em que estão chegando marcas parceiras, você vai fotografar agora mais produtos. Por outro lado, com esse sistema de produtividade. Então, é associar, né? A necessidade de mais organização, com o desenvolvimento das pessoas, com o crescimento. Mas dá para fazer isso. Mas vai exigir mesmo, acho que, grupos legais de facilitadores dentro das empresas, pessoas que gostam de tecnologia para poder ajudar. E um time que entende que aprender isso vai ser legal no momento atual da carreira, em outros, na vida pessoal, vai poder também pegar aquilo e usar em outros contextos da sua vida. Porque é como, né, o mundo está se transformando. Mas é um grande trabalho. Então, acho que é empresas e governos. Então, como é que a gente trabalha na educação pública? Como é que a gente pode introduzir isso para as crianças, para os jovens? Não super cedo, tadinhos, né? Porque eles já vão ter tecnologia depois da vida inteira. Então, mas você sabe que as crianças já nascem chegando na televisão e fazendo assim, né? Na revista, né? No papel. Isso aqui não é legal. Eu tenho um bebê de 2 anos. Dependendo do que tá mexendo, ele fala chato. Chato. Então, como é que também a gente preserva ele? Porque talvez essa fase deles tão pequeninos, se a gente talvez não expõe eles tantos, quem sabe não é ali que eles vão pensar nas melhores perguntas. Exato. Porque eles são as pessoas do porquê. E esse é um ponto interessante, ou seja, como é que a gente consegue trabalhar nas crianças a formulação de perguntas e que isso seja algo muito natural. De sempre perguntar, de sempre a curiosidade na pergunta. Né, desde de pequenininho. Sim. Ao invés de entregar tudo muito pronto, que um modelo tradicional de educação hoje, eu te entrego e te cobro o aprendizado. Exato. Né? Na verdade, o modelo vai ter que ser, olha, eu te dou tudo aqui e você faça as perguntas, combinem as coisas aí. Isso. E você vai ter um aprendizado X. Exato. Olha onde a gente está chegando, né? Para falar de dados. Então, quando a gente vê, acho que a gente acaba levando o Big Data para isso. Big Data é a gente preparar muita coisa para que no fim do dia as pessoas façam uma pergunta certa e tenham ali uma resposta que melhora a vida delas, né? Acho que é muito isso. Gente, por isso que eu falo, eu ficaria aqui... também, vamos estender, vamos fazer aqui, episódio 2. Exato, não, mas gente, eu juro, porque eu tenho milhares de perguntas a mais para poder te fazer. Com certeza a gente vai ter que ter um episódio 2, mas a última pergunta que a gente sempre faz no podcast nosso podcast chama Mais Clientes. E a pergunta que eu queria te fazer é, o que é o mais hoje, quando a gente fala em Big Data, que pode trazer mais clientes satisfeitos, mais clientes promotores, mais clientes que recebem valor, mais clientes, tudo de positivo que a gente pode ter. O que é o mais hoje dentro do Big Data? Depois a gente ter conversado de várias coisas, né? Eu acho que o mais, hoje, eu tenho visto alguns papers de professores que estão pesquisando sobre experiência do cliente, olhando o passado, desde a qualidade total e até onde a gente chegou. E o que eu estou vendo aparecendo bastante é sobre o valor das transações que não são monetizáveis. Então, o valor, melhor isso pra gente. Que é isso? Valor de alguém que só talvez entrou no seu site e não comprou.
O que aconteceu ali? Sabe? Que páginas foram abertas? Em que momento o que estava acontecendo naquela página, que aquela foi a última página que a pessoa acessou e foi embora, né? Porque tudo bem, a gente tem as transações acontecerem, então eu tô olhando ali o resultado de vendas do dia, tá? Mas e tudo que não foi monetizado, por que não foi monetizado? E o que aquilo pode ensinar pra gente? A riqueza que tem. E olha que interessante, né? A gente, quando eu comecei a atuar com essa frente mais de cliente, tem bastante tempo, e a gente não precisa entrar em detalhes, eu comecei pelo CRM, né? E o CRM, ele olha toda a questão de... Naquela época era só como é que eu coleto dados, guardo dentro de uma plataforma e tento fazer relacionamento daquilo ali, mas não chegava na parte do relacionamento, e foi por isso que eu fui para CX, né? Legal. Mas é tudo baseado muito em quem compra, em quem traz receita. E o que você está trazendo para mim agora sim, a gente não vai romantizar aqui, e a gente toda hora fala isso na Flow, pelo amor de Deus, não romantizem a centralidade no cliente, tem que colocar dinheiro no bolso, porque senão a empresa não consegue manter a experiência que ela desenha. Mas você está trazendo um outro ponto que sabe aquele seu cliente que não te traz esse retorno financeiro que você tanto busca? Ele te traz uma riqueza de informação que, se você souber estudar aquilo ali, você consegue melhorar a experiência, inclusive de quem traz receita para você. Isso é fantástico, sim. Isso é maravilhoso. E combina também com essa questão de que pode ser feito no digital, pode ser feito no físico, pode ser feito com quem nem entrou na minha jornada ainda, porque talvez eu estou trabalhando com pesquisa ali, não sei, aqueles tipos de anúncios de ads em vídeo do YouTube. Uhum. Então, você não quer ver a propaganda? Responde para mim qual marca você lembra quando pensa em, não sei, carne moída. Aí a pessoa responde. Ou seja, está obtendo dados que não são de transações, né? São dados de pesquisa, focus group ou de comportamento do usuário e te permitem olhar ali para onde você vai e começar a perceber, olha que legal, eu estou melhorando aqui o meu fluxo porque eu aprendi e estou trabalhando essas melhorias, essas iniciativas. Uhum. Então, o que eu estou vendo bastante se repetir é valorizar essas transações que não foram monetizáveis. Não foram monetizadas. Bem legal, né? É bem chique o termo, mas assim, é muito verdade. A gente tem conseguido fazer isso na Amaro e tem trazido pra gente muita descoberta. A gente assiste, Cláudia, vídeo das pessoas navegando no site, no aplicativo. São ferramentas muito robustas que fazem o trabalho de anonimizar o que a pessoa está digitando. Então, a gente não pode ver o que a pessoa buscou, não pode ver o cartão de crédito dela, perfeito. Mas a gente vê que naquele ponto ali do site apareceu um erro na tela. A gente, opa, apareceu esse erro. Agora, quantas pessoas tiveram esse erro ontem? Aí você vê o número, olha aí, pegamos uma questão de alguém que essa pessoa ela vai embora, eu não sei quem é uma pessoa anônima, mas que ela ajudou demais a gente perceber algo que podia estar afetando um número de vendas ali todos os dias. E se a gente parar para analisar, nem é tão importante eu saber quem foi. Não. Que a gente pode até questionar disso, a questão daquele persona tradicional que a gente trazia, idade, escolaridade e tal, que talvez a gente não usava tanto. Fala, não, olha, a gente tá olhando a experiência mesmo em si. Não, fantástico, fantástico. Mas é isso, acho que esse que é o... Eu vejo isso aí pro decorrer do ano pra gente trabalhar bastante com esse conceito. Olha, fica a dica, fica a dica, gente. Ai, Wellington, muito obrigada. Passou muito rápido. Obrigado, Cláudia. Passou muito rápido. E, olha, é sempre enriquecedor. Eu nunca saio de uma conversa que a gente tem sem aprender e aprender muito. Ou seja, eu já estou aqui com alguns pontos que eu quero buscar mais aprendizados depois. É sempre muito, muito prazeroso e muito enriquecedor a gente ter essas conversas, viu? Imagina, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Queria te pedir para você deixar aí seus contatos, suas redes sociais, o que você... Porque olha, com certeza, mais pessoas vão te procurar em relação ao nosso bate-papo aqui, mas por causa de todo o seu conhecimento. Imagina, mas obrigado. E vamos conversar. Eu tô ali com o Well, com 2 L's, né, Wellington. O El José, no Instagram, no Twitter e no LinkedIn. Então, só conectar e a gente vai conversando. Porque muita coisa vai mudar e a gente vai aprender juntos muita coisa ainda. Então, muito legal. A gente também vai deixar na descrição do podcast, em todas as plataformas que a gente tem, todos os seus contatos, o seu LinkedIn, para que as pessoas possam
manter esse bate-papo aqui depois. Fechado. Muito obrigada. Sucesso no podcast. Obrigada. Assistir, vou ficar ansioso aí para os próximos Não, vai ser também. fantástico. Eu tô tão empolgada com esse projeto. Legal. Mas eu tô tão empolgada porque o CX Now, que foi feito durante a pandemia, para mim já foi, assim, fantástico. Todo mundo que a gente recebeu lá. E eu tô super empolgada com o podcast, da gente poder levar algumas conversas bem abertas, em detalhes, de coisas que a gente não tá vendo ainda no mercado. Boa. Obrigada, viu, Wellington? Obrigada, Cláudia. Pessoal, muito obrigada a todo mundo que esteve aqui nesse bate-papo fantástico. E não se esqueçam que vem mais episódios por aí. Obrigada, gente. Tchau.